Pessoal, vocês estão vendo a minha tela aqui já? Aham. Sim. Então vamos lá, ó. A Paty, eu conversei com ela semana passada e pedi para ela dar para mim. Opa, para ela dar para mim não, para ela fazer aqui um negócio, peraí. Eu pedi para ela ministrar a aula 15 para vocês, e aí eu até assisti para ver se eu precisava fazer mais alguma coisa, mas ela falou bastante para vocês sobre as características da membrana, né? Então, essa daí, ó, é uma imagem de membrana, onde eu tenho o mosaico fluido, e aí eu tenho a bicamada fosfolipídica, onde eu tenho um meio aqui que ele tem repudia a água, né? E uma parte externa e interna tem atração pela água, né? Então a água pode chegar. Ela mostrou para vocês algumas proteínas que vão de um lado ao outro, outras que são periféricas, que ficam apenas do lado de fora ou do lado de dentro. E também ela mostrou para vocês o glicocálix. Pessoal, glicocálix é uma questão que já caiu no vestibular, porque ele está ligado ao reconhecimento celular. Então, por exemplo, quando eu falo para vocês que encontrou um pulmão compatível para doação, é porque o glicocálix daquela pessoa conversa com o glicocálix daquele pulmão que vai ser doado, né? Então, os glicocálix têm que se reconhecer, porque senão a célula para de trocar informação uma com a outra, tá? Então, tudo isso tem a ver com membrana celular, não é mais membrana plasmática, tá bom? Tá bom? Talvez lá no 8º ano ou no 7º vocês aprenderam como membrana celular, membrana plasmática, mas hoje é membrana celular. Crianças, seguinte, tendo toda aquela característica com a professora Patrícia, hoje nós vamos para a parte dificinha. E a parte dificinha é o quê? É entender o transporte, tá? Como que uma célula troca substâncias? Como que uma célula permite que algo entre ou que algo saia dela? Esta é a aula 16 e 17 da apostila 3, a página 535, tá? Quem quiser acompanhar pela apostila. Amiguinhos, então o professor fez um resumão aqui para vocês, bem sossegadinho. Então vamos começar. O transporte através da membrana pode acontecer de duas maneiras, dois tipos. O transporte que nós chamamos de passivo e o transporte que nós chamamos de ativo. O que tem a ver esses dois nomes? Quando é passivo, a célula faz sem nem perceber. Ela faz naturalmente, ela faz sem nenhum tipo de esforço. Portanto, pessoal, ela não gasta energia para isso. Cadê? Ela não gasta energia para isso. Quando eu falo em energia, não esqueçam que energia da célula é o ATP, tá? Já no transporte ativo, a célula tem que fazer uma forcinha, a célula tem que fazer, tem que ajudar o negócio, mas assim, ajudar, se ela não fizer, não acontece. Ela não acontece se ela não fizer. Portanto, depende muito da atividade da célula. Já nesse caso, então, nós temos gasto de energia. Então, pessoal, duas maneiras podem as substâncias entrarem e saírem das células: passivamente, sem gasto de energia, ou ativamente, com gasto de energia. Energia ATP. Vamos entender essas duas coisas? Por que nesse caso aqui do passivo não tem o gasto de energia, a célula faz naturalmente? Porque nós dizemos que é a favor do gradiente de concentração. Deixa eu explicar para vocês. Se você, um dia, na maldade, jogar sal em uma lesma, essa lesma, ela morre. Por que ela morre? Porque quando você joga o sal nela, sem a lesma querer, sem a vontade dela, todas as células da lesma vai falar assim: nossa, sal, deixa que eu derreto para você esse sal, eu dissolvo para você esse sal e você foge. E começa a soltar toda a água da célula para aquele sal,
para dar tempo da lesma fugir do sal. Porém, como todas fazem isso ao mesmo tempo, a lesma perde toda a água do corpo dela, e aí nessa situação a lesma acaba morrendo desidratada. Tanto é que você vê a lesma bem pequenininha, ela murcha, né? Por que isso acontece? Porque a saída de água das células da lesma, ela é a favor do gradiente de concentração. Ela vai de um lugar que está menos concentrado, tem água em excesso, para um lugar que está muito concentrado. Tem o quê? Tem sal em excesso. Então é natural dela fazer isso. Tá? Já aqui do lado de cá, é contra o gradiente. É como se a lesma estivesse andando em cima do sal. Ao invés dela pôr água para fora, ela ainda tira mais água do sal. Então, assim, se ela já tem água, por que ela vai pegar mais água para ela? Entendeu? Então, assim, é contra o gradiente de concentração. É como se eu chegasse e pegasse do ambiente ali toda a água que tivesse, deixasse o sal com menos água ainda e ela saísse com mais água ainda do sal, tá? Aí os tipos, que é o que nós precisamos saber, galera. Então, assim, ó, transportes passivos, onde não há gasto de energia, nós temos a difusão e a osmose. Transporte ativo, onde há gasto de energia, temos a bomba de sódio e potássio, e a endocitose e a exocitose. O professor vai explicar esses 4 para vocês aqui. Vamos lá. Primeiro, transporte passivo, então não tem gasto de ATP, a célula faz sem gastar nenhum ATP, apenas moléculas muito pequenas conseguem atravessar a membrana, né? Não adianta chegar lá um pedaço de bife que vai querer entrar pela parede da célula, não vai conseguir, tá? Então, são moléculas que foram quebradas já, que foram degradadas, quer seja na digestão, tá? Ou então, por exemplo, os gases conseguem fazer isso, né? Então, oxigênio, gás carbônico conseguem entrar e sair tranquilamente da célula, porque eles são muito pequenos. E aí, nós temos 3 tipos de transporte passivo por difusão, né? Quer dizer, 3 tipos de transporte, 2 por difusão e 1 por osmose. Então, para começar, meus crianças, ó, difusão simples. Difusão simples aqui. Eu tenho um ambiente com maior concentração indo para um ambiente de menor concentração. Consegue ver que é a favor do gradiente de concentração? Então, vai para onde tem mais, para onde tem menos. Para que faz isso? Até os dois lados estarem iguais. Então, tanto o lado de fora quanto de dentro estarem iguais. Um exemplo disso daí, ó, a passagem do soluto, partículas moleculares do meio onde sua concentração é maior para um outro meio onde a sua concentração é menor. Então, vamos supor, o sal lá que estava no chão encontra uma célula. O sal está cheio do lado de fora e dentro da célula está vazio. Então, todo o sal é puxado, todo não, uma parte do sal é puxado pela célula. Então, perceba, lá fora estava bastante e dentro estava pouco, o sal entrou e agora eles ficaram iguais. Então, um meio hipertônico. O que é um meio hipertônico? É mais concentrado, porque eu tenho mais soluto, tá? Passa para o meio hipotônico. O que é o meio hipotônico? É o meio menos concentrado, porque eu tenho mais solvente, eu tenho mais água, tá? Tudo bem, pessoal, em relação a isso? Então, a difusão simples passa de um mais concentrado para um menos concentrado. Olha um exemplo aqui bonitinho. Ó, percebam que esse lugar aqui, ó, tá cheio de bolinha. Aqui eu não tenho bolinha nenhuma. Então aqui é hipertônico, está concentrado de bolinhas. Aqui não tem bolinha nenhuma, é um meio hipotônico, tem só água. As bolinhas, naturalmente, estão fazendo o quê? Passando para dentro. E agora, olha essa última imagem aí, ó. Elas estão iguais, tá? A mesma quantidade que eu tenho fora, eu tenho dentro. Pessoal, não sei se alguém vai lembrar. Então, o meio concentrado é o hipertônico. O meio menos concentrado é o hipotônico. Alguém lembra o nome do meio que é igual os dois lados? Isotônico? Exato, isotônico. Quando eu vou tomar... isotônico vende para eu tomar, por exemplo, uma bebida
isotônica. O que é isso? É uma bebida onde vai me deixar, acho que não é aqui não, né? Acho que é aqui. Uma bebida que vai deixar as minhas células todas repletas de nutrientes que estão faltando nela, tá bom? Então, o meio isotônico é um meio onde as quantidades estão calibradas, vamos dizer assim. Então, transporte simples de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Então, do meio hipertônico para o meio hipotônico. A segunda, difusão facilitada. Nesse caso, meus amigos, a célula dá uma ajudinha. A Patrícia mostrou para vocês que tem algumas proteínas que abrem uns canais de um lado para outro da membrana. Então, a proteína faz um túnel onde algumas coisinhas que sejam um pouco maior conseguem passar naturalmente. Então, a mesma coisa, ó, passagem do soluto de um lugar mais concentrado para um lugar menos concentrado, através de proteínas que transportam isso. Ué, professor, mas então se a célula está ajudando, não está gastando energia? Não, por quê? Porque são poros que estão abertos, e aí o negocinho passa por ela naturalmente, ou então são moléculas que são proteínas que ficam lá abrindo e fechando, e aí a partícula aproveita para passar nesse espaço, tá? Então, essas partículas são um pouco maiores, não conseguem passar desta maneira, elas passam com a ajuda de uma proteína. Então, elas atravessam a membrana pela ajuda de uma proteína. As proteínas, então, facilitam a entrada. As proteínas não carregam, não levam, elas facilitam a entrada. O que ela faz? Ela aumenta a velocidade. Então, um transporte intermediado por proteínas, ele é um transporte muito mais rápido do que esse daqui, ó, que tem que depender apenas da parede ali para passar. Então, eu sou a molécula que eu quero passar, eu tenho que me infiltrar na membrana até conseguir passar. Aqui não, a proteína vai me carregar. E olha aqui um exemplo de acontecer, ó. Esta é uma proteína carregadora, tá? Carregadora, tá levando de um lado a outro ali, mas ó, perceba, ela abre e fecha, então ela abriu, entrou lá uma molécula maior, ela deu a volta, ela pode estar pondo para dentro ou pondo para fora, indiferente aqui, tá? E aqui, não tem um esqueminha para mostrar, mas os canais iônicos são aquelas que abrem, então a proteína tá aqui de fora a fora, e no meio dela aqui, ó, eu tenho um espaço onde eu consigo fazer a passagem de um lado ao outro da célula. E, fora isso, também tem algumas situações onde há um estímulo, íons estimulam, e aí esse canalzinho se abre, e a proteína não faz nada, pessoal. Simplesmente vai abrir um túnel, e ali no meio vai passar o que tem que ser transportado, ou para fora, ou para dentro. Não se esqueça, meus amigos, olha aqui, ó, de um lugar mais concentrado para um lugar menos concentrado. Hiper para hipo. Tudo bem? Hiper para hipo. Fechou? Aí, o terceiro tipo aqui, ó. E aqui é osmose, galera. Deixa eu ver. Não, só o professor não mudou aqui, aqui é osmose. Antes de salvar para vocês, eu coloco o terceiro tipo, é a osmose, tá? A osmose, pessoal, ao invés de ser o soluto que passa, porque se você ver aqui, ó, o professor escreveu, ó, soluto, aqui, soluto. Ao invés de ser o soluto na osmose, é o solvente. Então, pensa na lesma de novo. A lesma estava cheia d'água e não tinha sal. Ela andou ali, passou em cima de um lugar cheio de sal. Então, o lugar que ela passou estava concentrado e ela estava menos concentrada. Ela perde água para o sal. Então, quem saiu dela foi o solvente. Então, ó, passagem de água, ou seja, de solvente através da membrana, de uma região pouco concentrada, ou seja, hipotônica, para uma região hipertônica, uma região muito concentrada. A lesma é o exemplo principal de uma osmose acontecendo aqui, ó. Ela
perde água, ela perde solvente para o ambiente, porque o ambiente estava muito concentrado, precisando ser dissolvido e ela conseguir escapar daquele sal, tá? Porém, nas nossas provas de vestibular, quando eles pedem osmose para a gente, eles vão falar principalmente da célula vegetal. Peraí. Da célula vegetal. A célula vegetal é esta imagem aí. Então, a osmose da célula vegetal, ela ocorre ali sem gasto de energia. Nossa, e essa aqui, na verdade, é uma hemácia, pessoal. É uma hemácia, mas o exemplo é o mesmo. Então, olha aqui, ó. Vamos pensar. Eu tenho uma hemácia que ela está no meio isotônico. Ó, uma hemácia humana num meio isotônico. O que significa? A quantidade de sal aqui fora é a mesma que tem aqui dentro. A quantidade de água também é a mesma. Então, a troca de água com o meio, de líquidos com o meio, acontece naturalmente porque ninguém quer dissolver ninguém. Bem, eu peguei esta célula que estava isotônica e vou colocar ela numa solução hipertônica. Então agora é uma solução cheia de coisas para ser dissolvida, cheia de coisas para dissolver. O que acontece com a minha célula, com a minha hemácia? Toda a água que estava aqui dentro sai dela. Tá? A água começa a sair para quê? Para dissolver esse excesso de sal aqui dentro. E aí a célula murcha. Olha a aparência da célula, tão bonitinha como que fica. Nós chamamos essa célula que tem a cara de uma ervilha, assim, toda assim, ó, de uma célula plasmolizada. Uma célula que sofreu plasmólise. O que é uma plasmólise? É quando a minha célula perde água para o meio. Perde água para o meio. A célula vegetal é muito legal quando eu vejo isso, porque eu tenho a parede quadradinha, a parede ela é firme da célula vegetal, né? Ela fica quadradinha, e aí aqui embaixo que tem a membrana, ela fica desse tamanhozinho, ela fica pequenininha. Ao invés dela ficar toda completinha, que é a membrana da célula, ela fica pequena, porque toda a água dessa célula vegetal foi perdida. Então, uma célula vegetal em meio hipertônico sofre plasmólise, ou seja, perde água. E agora, se eu pegar essa célula bonitona aqui, ó, e eu colocar ela nesse meio aqui, ó, um meio hipotônico, onde é um meio cheio de água e menos sais minerais, por exemplo, tá? Aqui tem mais sais nesse caso, ó, aqui é mais concentrado. O que vai acontecer? O contrário, ao invés da água sair, a água entra na célula. Vai entrando tanta água que a célula incha, a célula fica gigantesca, e aí ela pode até se romper. A gente fala que a célula inchada, devido à entrada de água, é uma célula túrgida, é uma célula que sofreu pelo excesso de água por osmose, tá? A célula vegetal túrgida, ela é assim, ela é estufada. Então aqui a parede dela é assim, a gente faz ela toda estufadinha, como se fosse um travesseiro, porque entrou muita água nessa célula. A célula vegetal normal tem aquela cara quadradinha que a gente conhece, que a gente desenha sempre. A célula plasmolizada, ela é uma célula que tem uma membrana bem pequenininha lá dentro, mas a forma igual. E a célula túrgida, ela está toda inchadona. Tudo bem, pessoal, em relação a isso? Ó, transporte passivo, nós aprendemos difusão simples, difusão facilitada e osmose. Agora, eu vou nesses daqui. O transporte ativo, quando a célula faz o transporte acontecer, mesmo que não seja da vontade dela, tá? Então, olha isso, ó, ela ocorre contra um gradiente de concentração. Ela não vai levar em consideração a quantidade das coisas. Ela vai para dentro mesmo, que ela não precisa. Então, é como se a lesma passasse no sal e, mesmo assim, eu pegasse a água daquele sal. Não preciso de água, não vou pegar por quê? Porque a célula vai precisar de alguma maneira, ela está querendo buscar isso. Para fazer isso forçadamente, ela vai gastar ATP. Tá? Então, ela vai gastar energia para transformar essa substância, transportar essa substância. A primeira que a gente conversa
e é cobrada da gente é a bomba de sódio e potássio. O que é isso? A quantidade de potássio ela é maior dentro da célula. Eu tenho muito potássio dentro da célula. Fora da célula, eu tenho muito sódio. Então, fora da célula, bastante sódio, muito sódio aqui, e aqui dentro da célula, muito potássio. Eu poderia esperar o quê? Que para essa célula ficar isotônica, o que vai acontecer? Um pouco de sódio vai entrar e um pouco de potássio vai sair, porque aí a célula vai ficar igual, né? Tanto fora quanto dentro, vai ficar com a mesma quantidade de sódio e potássio, né? Porque eu estou soltando potássio e puxando sódio. Então, até se igualar. Isso por difusão. Se fosse lá a favor do gradiente de concentração. Só que nessa bomba de sódio, por que é bomba? Porque ela faz o contrário. Ao invés dela pegar, olha o azulzinho, ela tá cheio de azul aqui dentro já. Ela pega mais azul do meio externo. Ó, o azul vindo para cá. Ela vai pegar mais azul e trazer para cá. Ah, tá cheio de vermelho aqui dentro. Ela pega mais vermelho daqui de fora, lá, mais vermelho e joga para fora. Então percebam que mesmo não precisando pegar mais o para dentro, trazer mais para dentro só potássio, ela traz mais potássio para dentro. Não precisando trazer mais sódio para fora, ela joga mais sódio para fora. Então, ó, isso não ocorre, o que a gente espera lá, não ocorre, porque ela bombeia sódio e potássio em sentido contrário ao que a gente esperaria. Portanto, ela tem que gastar energia para fazer essa troca. Ó, tá pondo, tirando o que tem aqui dentro, pondo para fora, mesmo que não precisasse, tirando o que tem aqui fora e pondo para dentro, mesmo que não precisasse. Galera, isso é a chave para o nosso impulso nervoso. O impulso nervoso do nosso neurônio se dá através da bomba de sódio e potássio. Tá? Se você for revisar as aulas de sistema nervoso por agora, ou for esperar a nossa revisão, você vai ver que o impulso se dá por despolarização, né? E a despolarização se dá através da bomba de sódio e potássio, tá? Quando eu forço isso acontecer, eu gasto energia. E aí, nesse gasto de energia, vai dar um disparo de elétrons lá, onde o meu neurônio vai se despolarizar. Lembrou disso daí, pessoal? Estão lembrando disso daí? Os outros exemplos de transporte ativo aqui, ó. Eu tenho a endocitose. O que é endocitose? É quando eu englobo partículas. Então, chegou lá alguma coisa na minha membrana, eu faço uma maneira de pegar isso para dentro. Eu puxo isso para dentro pela minha vontade. 2 tipos, fagocitose e pinocitose. Fagocitose, eu pego partículas sólidas, partículas grandes. Normalmente, vocês já viram isso lá em ameba, em bactérias, os pseudópodes, né? Então, tá a ameba lá bonitinha, e aí tem um alimento aqui. O que ela faz? Ela começa a crescer até pegar esse alimento. E aí, quando ela consegue pegar esse alimento, dentro dela vai ter um vacúolo aqui, ó, onde está o alimento lá dentro que ela pegou. Tá? Então, a gente tem a fagocitose para pegar partículas grandes pela célula. Ah, mas e a minha célula? Ela não tem pseudópode. Algo aqui chega na minha célula, ela forma aqui uma bolsa, e isso vai entrar dentro da minha célula para ser digerido lá no lisossomo. E a pinocitose, o que é? É quando nós temos partículas líquidas. Ao invés de ter esse pseudópode, é a mesma coisa que acontece. Relou a partícula líquida, forma uma bolsinha, e aí essa partícula entra ali para dentro da minha célula. Olha o exemplo aqui, professor, mostrando. Então, a fagocitose, ó, entrou uma partícula alimentar, o pseudópode se formou ao redor, e englobou, formou o fagossoma ali, o vacúolo, a bolsinha para ser digerida, tá? A pinocitose, as partículas pequenas ou líquidas, relou aqui na minha membrana, eu formei essa bolsinha para pegar ela, e aí eu tenho o pinossoma ou o vacúolo aqui para ser digerido também. Pessoal, isso aqui acontece nas minhas células, meus glóbulos brancos. Eles englobam as partículas bacterianas, as partículas invasoras. Então, chegou lá uma bactéria, o meu glóbulo branco vai lá e engole essa bactéria desse jeito. E aí,
como que eu sei que aconteceu esse processo? Porque no meu ferimento sai um pus. O pus que tem nas minhas feridas, nossa, pus em feridas, que nojeira, significa que os meus glóbulos, eles reagiram com as bactérias. Então, as bactérias morreram, foram englobadas por ele e eles se alimentaram delas, tá? Então, o pus é um exemplo de fagocitose na minha célula de defesa. E aqui, ó, bem legal, tá acabando a nossa aula, bem legal aqui, ó, existe algumas maneiras de uma pinocitose de mecanismo de chave-fechadura. Então, aqui eu tenho uma forma específica aqui. Aí alguma coisa vem com a mesma forma, se encaixa aqui, e aí eles entram com esse vacúolo aqui. E aí, uns vírus copiam essa informação e o vírus chega todo bonitão com a mesma forma da fechadura aqui, rela, a célula acha que é aquela coisa que ela precisa e ela põe para dentro um vírus, ela engloba um vírus porque ele enganou ela utilizando esse mecanismo de chave fechadura, né? Então são maneiras de entrar coisas na minha célula forçadamente, principalmente para se alimentar, a célula faz isso. E aí, se alimentar e defender. Também tem o contrário disso, né? Que é quando põe para fora. Então, olha isso, eu vou pôr para fora, vou eliminar, é a exocitose, ó, é o último aqui, ó, exocitose, é quando eu quero pôr para fora a partícula. Então, ó, eu produzi alguma coisa na minha célula, formei um vacúolo, olha que bonitinha a membrana celular aqui, ó. Ela se fundiu na membrana da minha própria célula e a partícula que foi formada lá dentro da minha célula saiu e foi liberada. Ó, principalmente restos metabólicos, produtos que a célula produziu e vai ser útil lá uma proteína que vai ser útil lá em outra célula, de repente, né? Então, a endocitose é para entrar e a exocitose é para sair. Povo, todo mundo tá bem? Todo mundo está feliz? Isso é a nossa aula de permeabilidade seletiva. Permeabilidade da célula aqui na membrana. Vocês lembram disso daí? Quem teve aula comigo lá no primeiro colegial, eu falo para vocês sobre isso daí. A questão principal é a aula da professora Patrícia. Então, de entender que a célula não vai deixar entrar qualquer coisa que ela não queira, tá? Existem transportes acontecendo que permitem que as coisas entrem ou saiam, ou então engana para entrar ou não, tá? A Bia tá rindo, será que é de mim ou é para mim que ela tá rindo, hein, Bia? Aí, ó, na apostila de vocês tem uns exercícios aqui, ó, que vai falar, por exemplo, o primeiro é da Unifev, tá? Nós temos uma célula de um tamanho normal, que foi colocado em um meio, ela diminuiu de tamanho. Que meio é esse que ela foi colocada, que ela diminuiu de tamanho? No segundo, a célula estava num tamanho normal, colocou ela no meio, ela aumentou o seu tamanho. Que meio que ela foi colocado? Tá? Aqui, questãozinha da Fuvest delícia, uma célula vegetal normal, bonitona, uma célula esticada, uma célula normal de novo e uma célula diminuída. Que meios foram essas que elas foram colocadas? Um meio mais concentrado, onde ela perdeu água, um meio menos concentrado, onde ela ganhou água, tá? Esse que ele quer saber de vocês. E aí o resto aí são sobre transporte de membrana. Falta 5 minutinhos para acabar a nossa aula, acho que nós já estamos cansados, podemos descansar hoje, né? Essa é a minha quinta aula, vocês acreditam nisso? Então, faça os exercícios, não precisa tirar foto, digita lá para mim, ó, o 1 eu coloquei tal resposta, 2 tal resposta, e eu estou dando feedback individual. O que o Tom escreveu, eu vou ler e vou responder para o Tom. Ó, Tom, você errou a 2, errou a 3 por causa disso, tá? Vamos ficar por aqui hoje. Se vocês tiverem dúvidas, Macô, Ricardo, Macô e o Ricardo têm me perguntado